Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos de volta com o programa, o Evangelho Sua Simplicidade, que semanalmente nós apresentamos a vocês. Nós começamos o ano passado com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós damos prosseguimento com o Sermão da Montanha, que nós temos comentado versículos por versículos. Depois de analisarmos as bem-aventuranças, nós estamos agora em alguma das recomendações que Jesus apresentou naquele pronunciamento que inclusive foi longo, foi longo, significativo, profundo, e nós encontramos no Sermão da Montanha a essência moral dos ensinos de Jesus. Hoje nós vamos comentar o versículo de Mateus, que é do capítulo 5, versículo 25, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao guarda, e sejas lançado na prisão. E na sequência, em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Meus amigos, sem dúvida nenhuma, é com o Espiritismo que nós temos condições de compreender esses dois versículos de Mateus sobre o Sermão da Montanha, para não cairmos naquele ponto comum, naquela esparrela de ficar repetindo palavras e analisando dentro de um conceito muito restrito. O Espiritismo, quando nos fala que nós somos seres imortais e que nós somos seres que retornamos ao cenário físico pelo mecanismo das vidas sucessivas, ou seja, das reencarnações, e o Espiritismo nos traz uma ampliação muito grande sobre a justiça divina, desde o capítulo 4 da obra inaugural de Kardec, o Livro dos Espíritos, em todo o detalhamento dos ensinos morais de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, e no livro Céu e Inferno, que tem como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então aí é que nós vamos entender que Deus não é um juiz discriminatório, punitivo, e que fica segregando pessoas ou espíritos. Não. Deus é a expressão maior da paternidade, da bondade, da justiça. Como escreveu João, Deus é amor. Então aí sim é que nós podemos compreender esses versículos, que são tratados pelo evangelista Mateus. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. No caminho com ele significa nós aproveitarmos os momentos da reencarnação, nos momentos que nós estamos próximos com aqueles que nós reconhecemos que nós não temos afinidade, ou que foi realmente um momento de disputa com essa pessoa e que gerou uma adversidade muito grande. Então, qual é o caminho? Não nutrir ódio. É o grande caminho inicial, que Allan Kardec trata disso no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, reconciliar com o adversário não é aquela falsidade ou aquela hipocrisia de você chegar no adversário e abraçar, beijar como se nunca nada tivesse acontecido. Não, Allan Kardec
reconhece as condições humanas e as nossas limitações, e que ele diz o seguinte: o primeiro passo é não nutrir ódio, é não revidar, é não se vingar. Então já é um grande caminho que nós estaremos, sem dúvida nenhuma, executando. É nessa trilha de nós nos reconciliarmos com o adversário enquanto estamos no caminho com ele. Então essa é uma possibilidade humana. Agora, aqueles que tiverem condições de uma recomposição plena, melhor ainda. Mas nós temos que considerar a diversidade, né, nossa aqui na Terra, como seres espirituais diferentes que nós somos. É por isso que Kardec já recomenda não nutrir ódio, não revidar e não ter nenhuma posição de vingança. Já é um passo significativo, embora inicial, cabível para todos nós. Nesse versículo, então, de Mateus, com base, no Sermão da Montanha, Jesus prosseguiu: por que se reconciliar enquanto está no caminho? Para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao guarda, e sejas lançado na prisão. Aí é uma figura alegórica, é uma simbologia, não é? Jesus usa dessas ilustrações de cenas da vida terrena para que a gente possa compreender um sentido mais amplo. E esse sentido mais amplo é oferecido pelo Espiritismo. Ou seja, reconciliar enquanto estamos no caminho, enquanto estamos próximos, daquela situação que gerou algum problema com alguém na presente vida. Mas para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz aí e o guarda, não é necessariamente aqui no nosso cenário de encarnados, levando ao pé da letra esses registros escritos por Mateus. Mas é uma simbologia de que no mundo espiritual, após a nossa desencarnação, nós poderemos, se nós desencarnarmos nutrindo ódio ou ideias de vingança com relação ao adversário, o que vai acontecer? Nós vamos manter uma semelhança de vibrações com espíritos que pensam da mesma forma. Então nós podemos ficar imersos num ambiente de vingança, de adversidade, de sofrimento e de se sentir preso. E preso, inclusive, por essas entidades. E isso é descrito, inclusive, maravilhosamente, em detalhes, por André Luiz, nos seus livros, que descreve o mundo espiritual, as relações entre a humanidade desencarnada e a humanidade encarnada. Então, ele chega a descrever, inclusive, uma manifestação de uma entidade, de uma médium, e de repente ele diz ao orientador espiritual dele: mas eu não estou vendo o espírito comunicante. Isso está no livro No Mundo Maior. Aí ele diz assim: não, mas realmente não tem um outro espírito. É um transe dela mesma, um transe anímico. Mas ela está expressando tanta dor. Sim, porque ela foi levada numa situação magnética, vibratória, em contato com cenas que ela viveu em vidas anteriores, de ódio, de vingança, de morte. Então ela descreve isso e sofre ao registrar tudo aquilo. Por quê? Porque houve uma sintonia vibratória com aqueles espíritos, Então o que aconteceu? É o típico da criatura que houve um desentendimento sério, com vários agravantes, desencarna ainda mantendo aquela tônica vibratória negativa de revide, de vingança, se afiniza com essas entidades. Quando ela reencarna, ela pode ainda, por um desequilíbrio vibratório, uma falta de sintonia com o bem, facilitar, que esses espíritos a coloquem naquela situação de sofrimento.
Então, o que é isso? É a ideia de uma prisão espiritual. É uma tormenta mental, uma tormenta espiritual, criando alegoricamente aquilo que chamam de inferno. Só que nós sabemos que o inferno é um estado de alma nosso, né? Então isso é muito claro desde o livro O Céu e o Inferno, né? É escrito por Allan Kardec. E aí, na sequência, Mateus registra também a afirmação de Jesus: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. É o Espiritismo que nos permite isso. Sair daí daquela situação, daquele ambiente, daquela condição espiritual, né? E que a pessoa às vezes se vê presa, como nós falamos há pouco. E aí pagar o último centil, o que significa? Quitar a dívida, acertar aquele impasse. Por isso é que existe a recomendação de reconciliar-se com o adversário enquanto nós estamos no caminho. Então nós estamos no caminho numa reencarnação ou no arrependimento, numa proximidade, uma nova convivência, numa outra reencarnação. Mas o arrependimento e o esclarecimento, a abertura de consciência, ela se faz necessário, sem dúvida nenhuma. Agora vejam bem, pagar o último centil também tem a ver com a compreensão que nós espíritas temos de que aquelas criaturas que erraram muito, vamos assim dizer, num passado, não nos compete julgar. E cada contexto tem uma característica. Nós não podemos analisar um grande erro do passado, um grande engano provocado, criado por um vulto histórico, com a visão que nós temos hoje. Então, nós não temos que julgar, são coisas, cenas que aconteceram num passado. Mas vamos imaginar que uma entidade que se enganou, que errou muito, que praticou mal, né, desrespeitando a lei divina e o ensino moral de Jesus numa vida lá para trás, né, de séculos ou de milênios ali para trás, ele vai se acertando, tendo a oportunidade de se acertar perante a lei superior, amenizando, portanto, as suas dores de consciência, porque tudo isso fica registrado na própria consciência da pessoa, liberando, portanto, de qualquer ideia de vingança, de revide ou até de complexo de culpa. E assim ele vai se liberando até pagar o último centil. Como que se paga esse centil? Pela vingança? Não, pelo amor. Então o amor, ele na verdade, ele ameniza, alivia toda aquela situação, não é? Qualquer respingo de amor, ele começa a amenizar essa situação e começa a criar condições daquela pessoa melhorar e receber até uma ajuda superior, para ir suplantando as suas dificuldades, superando os impasses, os obstáculos, as suas grandes dificuldades. Ou seja, pelo mecanismo das vidas sucessivas, pelas reencarnações, pagar até o último centil significa o seguinte: houve um erro, houve um engano, você não vai ser condenado, mas Deus dá uma oportunidade, é a misericórdia divina, e numa ou várias reencarnações você vai somando experiências, dando um passo a mais no mecanismo de expiação com X, quer dizer, acerto de situações e de provas onde nós somos testados. Então vai se construindo bem um caminho novo, uma reformulação, uma transformação, buscando uma nova jornada espiritual, que é pagar até o último centil. Então é através, né, do Espiritismo que nós temos efetivamente condições de melhor compreender, né, esse significado dos versículos, né, trazidos nos registros feitos por Mateus sobre o Sermão da Montanha. Nós temos,
profícua produção psicográfica de Chico Xavier, vários livros onde o Espírito Emmanuel comenta versículos do Novo Testamento à luz do Espiritismo. E no livro Pão Nosso tem o capítulo chamado Conciliação, onde Emmanuel comenta exatamente esse trecho de concilia-te depressa com o teu adversário. Então, o concilia-te, diz Emmanuel, representa, significa dizer, faze a tua parte. Então, nós vamos fazer a nossa parte, o nosso esforço. O outro, o semelhante, é uma questão de livre-arbítrio dele. Mas nós temos que fazer o nosso esforço, que é o de evitar o ódio, o revide, a vingança. Agora, diz Emmanuel, se nós temos aí uma reação não aceita, o problema é do outro, mas nós vamos fazer a nossa parte. Por isso que Emmanuel escreveu, faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos. Porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar o juízo, e aquela figura alegórica, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar, porque nós fizemos a nossa parte. Um julgamento legítimo, escreve Emmanuel, inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem é que sofrerão o rigor da extrema justiça. Então recomenda Emmanuel, trabalha, pois, quanto seja possível, no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Esse capítulo, do livro que nós lemos agora, Pão Nosso, nos faz lembrar do romance Paulo e Estevão, quando Emmanuel ele descreve vários trechos, episódios da vida do grande apóstolo Paulo. E ainda quando ele estava naquela situação de doutor da lei, que estava tentando mudar o seu caminho, o seu roteiro, porque até então ele tinha sido um implacável perseguidor de cristãos, e responsável inclusive pela morte por apedrejamento de Estevão. Mas nessa fase de transição, de reflexão, se preparando para aceitar efetivamente os ensinos de Jesus, se transformar num seguidor de Jesus, ele registra na sua epístola aos Coríntios, mas também em Atos dos Apóstolos aparece algo, que ele conheceu certo homem, há 14 anos atrás, e que ele foi levado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis às quais ele nem podia se reportar. Emmanuel decifra esse detalhe no livro Paulo e Estevão, da psicografia de Chico, e confirma o que vários historiadores já tinham dito, que aquilo era um testemunho do próprio Dr. Saulo de Tarso, naquele processo de transição. Ele mesmo, que há 14 anos atrás foi levado ao paraíso, ao terceiro céu, ou seja, é aquela ideia que já existia, no seio inclusive do judaísmo, de várias etapas de céu. E que, vejam, o que aconteceu segundo Emmanuel? Ele adormeceu, se desdobrou espiritualmente, então ele penetra na vibração do mundo espiritual, e aí ele viu duas entidades. O próprio Estevão, que ele tinha sido responsável pela morte, ainda na figura de Gesiel, porque Estevão era um pseudônimo de Gesiel, um jovem judeu que se transformou em cristão. E da sua irmã Abigail, que coincidentemente era a noiva, do Dr. Saulo de Tarso. Saulo, ao ver os dois, chora, de arrependimento, de saudades da noiva, mas ela se antecipa respondendo
a todos aqueles lamentos mentais, espirituais que ele fazia, as perguntas, né, que ele soltava no ar, e aí ela dá uma recomendação para ele, que Emmanuel detalha, mas nós vamos resumir em 4 palavrinhas chaves apenas. Saulo, por que choras, se apenas começas? E aí ela fala, perdoa, trabalha, espera e ama. Veja, perdoar, trabalhar, esperar, ter esperança e amar. Então é exatamente esse processo que ele que errou e reconhecia e se arrependia, então ele devia estabelecer esse processo de reconciliação dele com a mente dele mesmo, com a sua consciência, que naturalmente perdoado ele já estava por aqueles que ele havia prejudicado, que eram aqueles espíritos que ele se encontrou, que foram descritos aí, né, no livro Paulo e Estevão. Mas veja então como é importante a busca dessa conciliação mental, espiritual, começando por nós mesmos, junto à nossa consciência. Nessas condições, então Emmanuel, ele nos dá muitas orientações pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. E ele também nos recomenda com relação aos nossos adversários, para evitarmos a desconsideração, a ironia, e sempre que nós estivermos irritados, né, por alguma situação, guardemos o silêncio, ele recomenda, de vez que a cólera é uma tempestade magnética no mundo da alma, nós somos seres espirituais, e ele diz, qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante a um raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Então Emmanuel, ele tem uma visão extremamente oportuna, válida, para nós encaixarmos com esses versículos de Mateus, né, do reconciliar-se com os adversários, com base no Sermão da Montanha. E no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel também recomenda, perante os inimigos, que nós temos que buscar a nossa própria serenidade. Esse é o esforço para evitarmos o revide. Isso é que é muito importante. E esse é reconhecer, inclusive, a diferença espiritual que há. Emmanuel lembra isso nesse livro. E aí ele focaliza nos exemplos de vida do próprio Jesus, quando ele escreve nessa mensagem o seguinte: nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços, mas ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre em momento algum. Entretanto, ele que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. Veja que formidável, né? Essas colocações de Emmanuel, lembrando o próprio exemplo de Jesus. Então, amigos, nós comentamos assim esses trechos, esses versículos do Novo Testamento sobre o Sermão da Montanha, e Emmanuel é, sem dúvida nenhuma, importante, significativo, quando ele sugere para fazermos a nossa parte. Encerramos hoje esses comentários, né, sobre os versículos de Mateus sobre o Sermão da Montanha, e os convidamos para continuarmos juntos na próxima quarta-feira.